Eu vi a minha sósia na rua. O choque inicial, aquele arrepio que sobe pela espinha quando a lógica do mundo se parte, foi rapidamente substituído por uma curiosidade doentia. Ela usava um casaco bege, exatamente como o meu, e andava com a mesma ligeira inclinação para frente que eu só notava nos reflexos das vitrines. Mas havia algo mais. Um detalhe ínfimo, quase imperceptível. A manga do casaco subiu ligeiramente quando ela levantou a mão para afastar o cabelo do rosto, e eu vi o pulso dela. Liso, imaculado. O meu pulso esquerdo tem uma pequena cicatriz esbranquiçada, uma linha fina de uma queda de bicicleta na infância. A dela não tinha. A prova, irrefutável e aterradora, de que não era um reflexo, não era a minha imaginação. Era outra pessoa. Seguia, mantendo uma distância segura, o coração a martelar contra as costelas num ritmo descompassado. O caminho que ela fazia era dolorosamente familiar. Virou na minha rua. Subiu os degraus da minha varanda. Vi-a tirar um molho de chaves da bolsa. O meu chaveiro, aquele com um pequeno pinguim de peluche que o meu filho Léo me tinha dado. Ela inseriu a chave na fechadura da minha casa. A minha chave. E a porta abriu-se com um clique suave e definitivo. E então, ela entrou. E eu, a verdadeira eu, fiquei do lado de fora, no frio, a olhar para a porta fechada da minha própria vida, sentindo o chão a desaparecer sob os meus pés. O que se faz quando se é roubado? Não das coisas, mas de si mesmo. Tentei a minha própria chave. Não funcionou. A fechadura tinha sido trocada. O metal frio e inerte não cedeu. Bati a porta, primeiro com delicadeza, depois com uma fúria crescente, os nós dos dedos a ficarem vermelhos. Ricardo! Léo! Sou eu! Abram a porta! A minha voz soava estranha, estrangulada pelo pânico. Uma cortina numa janela do vizinho, da Dona Amélia, mexeu-se. Finalmente, a porta abriu-se. O meu marido, Ricardo, olhou para mim com uma expressão de irritação e confusão. Ao seu lado, o meu filho de 6 anos, Léo, agarrava-se à perna de uma mulher, que era eu, mas não era. A sósia. Amor, quem é esta mulher? Perguntou ela, com a minha voz. O meu tom de preocupação estudada. Ricardo, sou eu. Elara, olha para mim. Apontei para o meu rosto desesperada. O que está a acontecer? Ricardo franziu a testa. Não sei. Senhora, posso ajudá-la? Está perdida? A palavra senhora atingiu-me como um soco. A outra mulher ajoelhou-se ao pé do meu filho. Léo, querido, não tenhas medo. A senhora confusa já vai embora. A sua voz era um bálsamo venenoso. Ela olhou para Ricardo, um olhar carregado de significado. Querido, lembra-se do que o Dr. Alves disse sobre a possibilidade de um episódio dissociativo? Talvez seja isso. Dr. Alves? Eu nunca tinha ouvido aquele nome na minha vida. Uma teia de mentiras, tecida antes mesmo de eu perceber que era presa. Léo olhou para mim, os seus grandes olhos castanhos cheios de medo, não de reconhecimento. Ele escondeu o rosto na saia da impostora e murmurou: Mamã, a senhora Má está a gritar. Foi nesse momento que o meu mundo se desmoronou por completo. Ricardo deu um passo em frente, o seu corpo a bloquear a entrada. Olhe, eu não sei que jogo é este, mas a minha esposa está aqui. A senhora está a assustar o meu filho. Por favor, vá-se embora ou eu chamo a polícia. A sua voz era fria, desprovida de qualquer emoção que eu conhecesse. Era a voz de um estranho, a proteger a sua família de um louco. De mim. A porta da Dona Amélia abriu-se um pouco. Eu sentia os seus olhos em mim, a julgar, a condenar. A impostora, a minha cópia, colocou uma mão no ombro de Ricardo, um gesto de posse. Querido, talvez ela precise de ajuda médica. Parece desorientada. As palavras dela eram mel, mas os seus olhos, os meus olhos, fixaram-se em mim com um brilho de triunfo gelado. Eu cambaleei para trás, a mão na boca para abafar um grito. Eles fecharam a porta na minha cara. Ouvi o som da tranca ser fechada.
um som metálico e final que me selou do lado de fora da minha existência. A primeira noite passei-a num hotel barato, no outro lado da cidade. Tentei pagar com o meu cartão de débito. Recusado, disse o recepcionista sonolento, sem me olhar nos olhos. Tentei o de crédito. Recusado. Tive de juntar as poucas notas que tinha na carteira para pagar o quarto por uma noite. O meu reflexo no espelho manchado do quarto parecia um fantasma. Quem era eu se outra pessoa vivia a minha vida? Peguei no telemóvel. A minha conta bancária, conjunta com Ricardo, estava inacessível. Nova palavra passe. Tentei ligar a minha melhor amiga, Sofia. Atendeu ao terceiro toque. Elara, onde estás? O Ricardo ligou-me, estou tão preocupada. A sua voz era um misto de alarme e piedade. Sofia, graças a Deus, tens de me ouvir. Há uma mulher na minha casa, ela... Elara, para! Interrompeu-me ela, a voz subitamente firme. O Ricardo explicou-me tudo. O teu surto. Ele disse que andavas a falar de sósias. Por favor, ouve os médicos. Aceita ajuda. Faz isso pelo Léo. Não é um surto, é real! Gritei para o telefone, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. É o que eles dizem sempre. Elara, eu amo-te, mas não posso fazer parte disto. Procura ajuda. E desligou. Ele tinha se antecipado. Tinha envenenado o poço. Tinha criado uma narrativa onde eu era louca, a instável, a perigosa. Eu estava completamente isolada. Uma ilha de sanidade num oceano de mentiras cuidadosamente construídas. O desespero era uma coisa física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Remexi na minha bolsa, à procura de algo, qualquer coisa que me ancorasse à realidade. Encontrei uma fotografia antiga e dobrada. Eu e o Léo, no parque, há 2 anos. Ele estava nos meus ombros, a rir, com um dente de leite em falta. Os meus braços seguravam-no com firmeza. Naquele momento, por baixo do desespero, uma pequena brasa de raiva começou a arder. Eles não me podiam apagar. Eles não me podiam tirar aquilo. Eu não ia deixar. A única pessoa que me restava era minha mãe, Marta. A nossa relação era complicada, sempre fora. Ela era uma mulher de emoções contidas e críticas veladas, mas era minha mãe. Tinha de acreditar em mim. Fui até a casa dela, a casa onde cresci, um refúgio de memórias agridoces. Bati a porta, o coração a saltar na garganta. Quando ela abriu, o seu rosto era uma máscara de neutralidade. Elara, o que fazes aqui? Pensei que estivesses a descansar. A esperança floresceu no meu peito. Ela reconheceu-me. Mãe, graças a Deus. Precisas de me ajudar. Há uma mulher na minha casa, ela é igual a mim. O Ricardo e o Léo pensam que ela sou eu. Eles não me deixaram entrar. Eu agarrei-lhe no braço, as palavras a saírem num jorro. Ela não se moveu. A sua expressão não mudou. Apenas retirou seu braço do meu aperto com uma lentidão deliberada. Eu avisei-te, disse ela, a voz baixa e tensa, quase um sussurro. Avisei-te para não mexeres nessas coisas. Fiquei paralisada. Que coisas? Do que estás a falar? Marta olhou para os 2 lados da rua deserta antes de me puxar para dentro e fechar a porta. A casa cheirava ao mesmo de sempre. Cera de abelha e pó dos livros. O espelho da tua avó, disse ela, virando-se para mim. Os seus olhos, normalmente tão controlados, tinham uma centelha de um medo antigo. Aquele que levaste quando te mudaste. Eu disse-te para o deixares. Disse-te que estava amaldiçoado. Mãe, isso é ridículo. É só um espelho antigo. Isto não tem nada a ver com isso. Não tem? A sua voz era cortante. Ela caminhou pelo corredor escuro e eu seguia. Uma sensação de pavor a instalar-se na minha boca do estômago. Ela parou em frente a uma porta no fundo da casa. Uma porta que sempre estivera trancada. A do escritório do meu avô, que morrera antes de eu nascer. Ela tirou uma chave de bronze do bolso do avental e abriu-a. O ar lá dentro era pesado e viciado. Não era um escritório. Era um santuário de pesquisa. As paredes estavam forradas com estantes cheias de livros antigos,
mapas e diários encadernados em couro. Uma grande mesa ao centro estava coberta de recortes de jornal amarelados, fotografias a preto e branco e diagramas de símbolos estranhos. "A tua avó não nos abandonou, Elara", disse a minha mãe, a voz a tremer pela primeira vez. "Ela foi substituída, tal como tu." Ela pegou num recorte de jornal de 1978. A manchete dizia: "Mulher local desaparece. Família perplexa." A fotografia era da minha avó, uma mulher que eu só conhecia por fotografias. Ao lado, a minha mãe apontou para outro artigo de uma semana depois. "Encontrada mulher desaparecida. Sofre de amnésia temporária." A fotografia era da mesma mulher, mas diferente. O sorriso não chegava aos olhos. Havia algo vazio nela. "Ela voltou, mas não era ela", sussurrou a minha mãe. "O teu avô sabia. Ele passou o resto da vida a tentar perceber como, o que eram, de onde vêm." Ela acenou para a sala inteira. Isto foi o trabalho dele. Eu andei até a mesa, as pernas a fraquejar. Havia dezenas de casos documentados, desaparecimentos seguidos de reaparecimentos estranhos, famílias que insistiam que o seu ente querido não era a mesma pessoa, apenas para serem desacreditadas, rotuladas como enlutadas ou mentalmente instáveis. O mesmo padrão, vezes sem conta. E no centro de tudo, desenhos e referências a objetos refletores, espelhos, poças de água, vidro polido, portais. A minha mãe abriu um diário de capa gasta. Ele chamava-lhes ecos, cópias que atravessam e tomam o lugar do original. São quase perfeitos, conhecem as tuas memórias, os teus hábitos, mas falta-lhes algo, uma cicatriz, uma peculiaridade, a alma. Ela olhou para mim. Eles são atraídos por um desejo intenso, uma infelicidade profunda, um momento em que deseja ser outra pessoa, noutro lugar. Diz-me, Lara, a sua voz era agora um bisturi. O que desejaste tu, em frente àquele espelho? As suas palavras atingiram-me. Lembrei-me das últimas semanas, da exaustão, das discussões com o Ricardo sobre dinheiro, do sentimento de estar presa numa rotina. Lembrei-me de uma noite, há uma semana, de pé em frente ao belo espelho antigo no nosso quarto, a olhar para o meu rosto cansado e a pensar. Eu só queria uma vida diferente. Qualquer vida. O ar saiu dos meus pulmões. Não era uma maldição. Era um convite. Um convite que eu tinha feito e que algo tinha aceitado. Marta pegou numa pequena caixa de madeira da mesa e abriu-a. Lá dentro, sobre um veludo desbotado, estava um fragmento de obsidiana negra, polida como um espelho. "O teu avô acreditava que eles tinham uma fraqueza", disse ela, a sua voz a ganhar uma nova força, uma determinação forjada por décadas de medo. "Eles não conseguem suportar um verdadeiro reflexo de si mesmos, não da sua aparência, mas da sua natureza. Este material, ele acreditava que podia revelar o que eles realmente são." Ela colocou o fragmento na minha mão. Era frio e pesado. Não era uma arma, mas era uma pista. Uma esperança frágil e aterrorizante. O meu problema já não era apenas um marido enganado e um filho assustado. Era algo mais antigo, mais predador. E pela primeira vez desde que vi aquela mulher na minha rua, eu não estava sozinha. Estava assustada, mas não estava sozinha. A minha mãe, a mulher de emoções contidas, tinha estado à espera disto a vida inteira. A guerra do meu avô era agora minha. "E Lara ligou-me esta manhã", disse a minha mãe, a sua voz tão calma que era aterrorizante. Ela estava a limpar as mãos a um pano de prato, o gesto metódico e familiar a contrastar violentamente com a surrealidade da situação. "Ela disse-me que talvez aparecesses aqui. Disse-me que estás muito doente, que andas a ter alucinações perigosas sobre sósias." O meu sangue gelou. A impostora não se tinha limitado a roubar minha casa. Estava a pavimentar o caminho à minha frente com asfalto e alcatrão,
a certificar-se de que todas as portas estariam fechadas antes mesmo de eu lhes bater. Não, mãe, essa não era eu, era ela, a impostora. Eu estou aqui, à tua frente. Sou eu, Elara. Apontei para o meu próprio rosto, para os meus olhos, os mesmos olhos que ela tinha. Olha para mim. Lembras-te do Sr. Pickles? O meu amigo imaginário quando eu tinha 5 anos? Tu odiavas que eu pusesse um lugar à mesa para ele. Só tu e eu sabemos disso. Por um breve momento, vi uma fenda na sua máscara de compostura, uma centelha de dúvida, um vacilar no seu olhar, mas desapareceu tão rapidamente como surgiu, substituída por uma frieza de aço. A Elara também me falou disso ao telefone. Mentiu ela. A sua voz, um pedaço de gelo. Ela disse que ias usar as nossas memórias contra mim para me confundir. O Dr. Alves avisou-a de que serias convincente. Dr. Alves não existe. Mãe, por favor! Ela começou a fechar a porta lentamente, como se estivesse a encerrar um capítulo doloroso. A minha filha está em casa, a cuidar do meu neto. Tu és a alucinação dela. A febre, o pesadelo. Por favor, vai-te embora. Procura ajuda. Mãe, não! Por favor! Gritei eu, empurrando a porta com o ombro. A madeira a ranger em protesto. Não faças isto! Ela usou o seu peso para empurrar de volta. O seu rosto agora a centímetros do meu. Olhou-me nos olhos. E o que vi lá quebrou a última fibra de esperança que me restava. Não era confusão. Não era medo. Era decisão. Uma escolha consciente. Eu já perdi uma filha. Sibilou ela, num sussurro tão baixo que quase não ouvi. Não vou perder outra. E com uma força inesperada, bateu a porta na minha cara. O som da fechadura a rodar foi definitivo, final. A traição da minha própria mãe foi uma facada mais profunda do que qualquer outra. Estava verdadeiramente sozinha. A rejeição, no entanto, acendeu algo dentro de mim. A dor transformou-se numa clareza fria e afiada. As palavras dela ecoavam na minha mente. Eu já perdi uma filha. Não era uma figura de estilo. Era uma confissão. Isto não era aleatório. Não era um surto de loucura. Era uma conspiração. E se a minha mãe estava envolvida, as raízes disto eram mais profundas e mais podres do que eu alguma vez poderia ter imaginado. Sem dinheiro, sem aliados, vagueei pela cidade. O meu reflexo nas vitrinas escuras parecia o de uma fugitiva. Num beco úmido, tirei do pescoço o pequeno medalhão de ouro que o meu pai me tinha dado no meu 16º aniversário. O seu último presente. Vendi-o numa loja de penhores por um punhado de notas amarrotadas. O suficiente para um bilhete de autocarro para o mais longe possível. Precisava de um lugar para pensar, para planear. Lembrei-me de uma pequena casa de campo que tinha sido do meu pai. Ele morreu há 5 anos e a casa ficou vazia. Um relicário esquecido de verões passados, aninhada nas colinas a 300 quilômetros da cidade. Ninguém, nem mesmo Ricardo ou a minha mãe, saberia que eu estava lá. A viagem foi longa e silenciosa. A paisagem a passar pela janela do autocarro como um filme desfocado. Cada vez que o autocarro parava, eu encolhia-me no assento, o coração a acelerar ao ver um carro da polícia. A narrativa da mulher instável podia facilmente transformar-se num alerta de pessoa desaparecida e em perigo. Eu era a caça. Ao chegar, o lugar estava poeirento e invadido pela natureza. Mas era um santuário. A chave ainda estava debaixo do mesmo vaso de gerânios secos. Era o único lugar no mundo que ainda era meu. Foi lá, no silêncio daquela casa, entre os fantasmas de uma vida mais feliz, que comecei a vasculhar as memórias, à procura de uma rachadura, de uma ponta solta que pudesse desfiar toda esta teia de mentiras. O meu pai. Ele era a chave. A minha mãe sempre o descreveu como um homem sonhador e pouco prático. Mas ele era o meu porto seguro. Amava-me incondicionalmente. E era meticuloso. Guardava tudo. Enquanto arrumava suas velhas caixas de documentos no escritório poeirento, à procura de algo, qualquer coisa,
Deixei cair um pesado agrafador. Ele rolou para debaixo de um velho tapete persa. Quando me ajoelhei para o apanhar, notei algo. Uma tábua do soalho estava ligeiramente desalinhada. Com as unhas, consegui levantá-la. Debaixo, num compartimento escavado, estava um cofre pequeno e antigo. A combinação era minha data de nascimento. As minhas mãos tremiam enquanto eu rodava o disco. Clique, clique, clique. A porta abriu-se com um gemido metálico. Dentro, não havia dinheiro nem joias. Havia apenas uma pasta de couro gasta. Abria. O cheiro a papel velho e a segredos encheu o ar. Lá dentro, por baixo da minha certidão de nascimento, estava outra. Emitida no mesmo dia, no mesmo hospital. O nome da mãe era o mesmo, Marta. O nome do pai era o mesmo, mas o nome da criança era diferente, Lira. E ao lado do documento, uma fotografia amarelada de duas bebés idênticas, embrulhadas em cobertores cor-de-rosa, as suas pequenas mãos quase a tocarem-se. Eu tinha uma irmã gêmea da qual nunca ninguém me tinha falado. O ar saiu dos meus pulmões num silvo. Sentei-me no chão poeirento, a olhar para os documentos. Lira. O nome ecoava na minha mente. A mulher na minha casa. A minha sósia. Era ela, a minha irmã. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. Isto não era uma estranha que se parecia comigo, era a minha própria carne e sangue. Mas por quê? Por que é que a minha existência lhe foi negada? Na pasta, havia também uma série de cartas trocadas entre os meus pais. As palavras da minha mãe eram frias e clínicas, escritas com uma caligrafia perfeita e cruel. Falava da instabilidade inerente e do comportamento problemático e imitativo da bebé Lira. Descrevia-a como uma cópia imperfeita, com uma escuridão nos olhos. Falava da vergonha e da necessidade de a colocar numa instituição especial para o seu próprio bem e para a proteção da criança saudável. Para minha proteção. As respostas do meu pai eram desesperadas. A tinta borrada em alguns sítios, cheias de angústia. Como podes falar da nossa filha como se fosse um objeto defeituoso? Elas são duas metades de um todo, Marta. Noutra, partiste-me o coração. Partiste a nossa família. Eu nunca te perdoarei por teres desistido da nossa filha. Encontrei mais um documento, um relatório do Instituto Sol Nascente para Crianças Excepcionais. Descrevia uma paciente jovem, Lira, com uma notável capacidade de mimetismo e uma fixação na vida da sua irmã gêmea, cujas fotografias o pai lhe enviava secretamente. O relatório mencionava episódios de raiva e um sentimento profundo de injustiça e abandono. Eles tinham-na criado para ser um monstro, e agora o monstro tinha saído da jaula. A verdade era um veneno a espalhar-se pelas minhas veias. A minha mãe tinha se livrado da minha irmã. Tinha-a escondido como um segredo sujo. E agora, Lira tinha voltado. Não para uma reunião de família. Tinha voltado para tomar o meu lugar, para roubar a vida que lhe fora negada. E a minha mãe, a mesma mulher que a abandonou, era sua cúmplice, talvez por culpa, talvez por medo. E Ricardo, o meu marido, como é que ele se encaixava nisto? A dor da traição dele era aguda e lancinante. Ele tinha olhado para mim como se eu fosse uma estranha. Tinha escolhido ela. Tinha de haver uma razão. Uma razão forte. Revirei o resto dos papéis do meu pai. No fundo da pasta, encontrei o seu testamento e os documentos de um fundo fiduciário. Ele tinha deixado a maior parte da sua fortuna, uns impressionantes 2 milhões de euros, num fundo. Um fundo que só podia ser acedido pela sua filha, Elara, no seu 30º aniversário. O meu aniversário era dali a 3 semanas. O motivo, frio e brutal, estava ali, preto no branco. Dinheiro. A empresa de design do Ricardo estava à beira da falência há meses, algo que ele me tinha escondido. Lira ofereceu-lhe uma saída. Uma solução. Bastava ele aceitar a troca. E ele aceitou. O puzzle estava completo. A vingança de Lira, a cumplicidade da minha mãe,
a ganância do meu marido. Era uma conspiração perfeita, construída sobre um segredo de 30 anos. Eles não me tinham apenas roubado a minha vida, tinham planeado apagar-me para sempre. Mas o meu pai, no seu amor e na sua dor, tinha me deixado as armas de que eu precisava, a verdade e um alvo. Já não era uma vítima a fugir no escuro, era uma mulher com um plano. Eu ia recuperar a minha vida, e eles iam pagar, todos eles. Com a verdade exposta, o meu medo transformou-se em gelo. O pânico deu lugar a uma clareza cortante, uma fúria fria que afiou os meus sentidos. Eu não era mais uma vítima confusa. Eu era uma mulher em guerra. Uma guerra pela minha identidade, pelo meu filho, pela minha vida. O primeiro passo era encontrar um aliado, alguém fora do círculo de veneno que a minha família tinha criado. Alguém que o dinheiro da minha mãe não pudesse comprar e que as mentiras de Ricardo não pudessem alcançar. Lembrei-me do Sr. Almeida, o velho advogado e confidente do meu pai. Um homem de integridade inflexível, teimoso como uma mula e que, recordo-me vagamente, nunca tinha gostado particularmente da minha mãe, achando-a demasiado controladora. Ele tinha se reformado há uns anos e vivia numa pequena cidade costeira. Encontrado era um risco. A rede da minha mãe de Lira podia ser mais vasta do que eu imaginava, mas era o único risco que valia a pena correr. Na pequena casa de campo, encontrei uma caixa de veludo poeirenta que continha uns brincos de pérola que o meu pai me tinha dado. Doíam-me os dedos ao pegá-los, mas a necessidade era mais forte do que o sentimentalismo. Vendi-os a um joalheiro de ar desconfiado numa cidade vizinha, que me deu menos de metade do seu valor. Mas era dinheiro suficiente. Com as notas amarrotadas no bolso, comprei um bilhete de autocarro. A viagem de 4 horas foi um exercício de controlo. Cada vez que um carro da polícia passava na estrada, eu encolhia-me no assento. Cada vez que um passageiro me olhava por mais de um segundo, eu desviava o rosto para a janela, o capuz do meu casaco a esconder o meu perfil. Eu era uma fugitiva na minha própria vida. O escritório do Sr. Almeida era exatamente como meu pai o descrevera. Uma pequena sala no primeiro andar de um prédio antigo, com uma varanda que dava para o mar revolto. O ar cheirava a sal, papel velho e café forte. Ele olhou para mim por cima dos óculos de leitura, os seus olhos azuis pálidos a examinarem-me. Menina Elara? Que surpresa! A sua mãe ligou-me há uns dias. Disse que a senhora estava a passar por um período difícil. Pensei que estivesse a descansar. A rede deles era vasta, de facto. Tinha chegado até aqui. Mas eu estava preparada. Sem dizer uma palavra, coloquei a pasta de couro gasta do meu pai na sua secretária de mogno. O som abafado quebrou o silêncio. Senhor Almeida, o meu pai confiava em si mais do que em ninguém no mundo. Peço-lhe que me conceda a mesma confiança por um momento e olhe para isto. Ele hesitou, depois abriu a pasta. Os seus olhos experientes, habituados a decifrar a letra miúda dos contratos, percorreram os documentos com uma rapidez metódica. A certidão de nascimento de Lira, as cartas trocadas entre os meus pais, a caligrafia controlada da minha mãe em contraste com a escrita desesperada e manchada do meu pai, o relatório da instituição, o testamento. Ele leu tudo em silêncio. O único som no escritório era o virar das páginas e o tic-tac de um relógio de pêndulo. A sua expressão, inicialmente de curiosidade, transformou-se numa máscara de incredulidade e, finalmente, de fúria contida. Quando acabou, tirou os óculos, pousou-os delicadamente na secretária e esfregou a ponte do nariz. Eu sempre soube que a Marta era uma mulher fria, disse ele, a sua voz grave a ressoar na sala. Mas isto é monstruoso. Ele acreditava em mim. Um nó de tensão que eu nem sabia que tinha no peito desfez-se, permitindo-me respirar fundo pela primeira vez em dias. As lágrimas ameaçaram vir, mas eu engoli-as. Não era hora para fraqueza.
Eles estão a planear roubar a herança do seu pai, continuou ele. O seu tom agora o do advogado a analisar um caso. O fundo fiduciário torna-se acessível no seu 30º aniversário. Para isso, precisam de si, ou de alguém que se passe por si. Eles não a internaram, Elara. Eles trocaram-na. E o seu marido, com a empresa dele à beira do colapso, é um cúmplice ativo. A confirmação das minhas piores suspeitas não trouxe alívio, apenas uma raiva fria e precisa. O que podemos fazer? Perguntei. A minha voz era firme. A vítima tinha desaparecido. Agora, só restava a lutadora. Precisamos de provas irrefutáveis, disse o Sr. Almeida, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro, a energia a voltar ao seu corpo envelhecido. A palavra de uma mulher que a própria família acusa de insanidade contra a de um casal respeitável não vale nada num tribunal, nem na polícia. Os documentos são um excelente começo. Provam que a Lira existe, mas não provam que a mulher na sua casa é ela. Ele parou e apontou um dedo para mim. Precisamos de ligar a impostora a estes documentos. Precisamos do ADN dela. Uma amostra sua, uma amostra dela. Comparamos as duas com o perfil genético que podemos extrair de um envelope antigo que o seu pai tenha lambido. Tenho vários nos meus arquivos. Uma correspondência positiva com a impostora e uma negativa consigo perante o juiz, e o castelo de cartas deles desmorona-se. A ideia de voltar àquela casa, ao ninho da víbora, fazia o meu estômago revirar. Mas ele tinha razão. Era a única maneira. Como é que eu consigo isso? Eles nem me deixam chegar perto da porta. Chamariam a polícia no mesmo instante. O Sr. Almeida foi até um armário de arquivo, tirou uma pequena caixa e colocou-a na secretária. Terá de ser mais esperta do que eles. Terá de entrar lá sem ser vista. Abriu a caixa. Lá dentro havia um telemóvel pré-pago, um pequeno canivete suíço e alguns sacos de plástico seláveis. Uma escova de cabelo, uma escova de dentes, um copo usado, qualquer coisa que ela tenha tocado ou usado intimamente. Pegue no item, cele-o no saco e tragamo. Eu trato do resto. O plano era perigoso, quase suicida, mas a imagem do meu filho, Léo, a chamar mamã àquela mulher, deu-me a força de que precisava. Eu faria qualquer coisa para o ter de volta. Enquanto eu me preparava, o Sr. Almeida fez algumas chamadas. Usando velhos contactos e favores esquecidos, contornou a burocracia e conseguiu que uma fonte no ministério lhe enviasse uma cópia digital do ficheiro completo de Lira. Sentámo-nos lado a lado enquanto os documentos carregavam no seu computador. A leitura foi arrepiante. Lira não era apenas problemática. Aos 12 anos, ela tinha manipulado um funcionário da instituição para acreditar que outro estava a roubar medicamentos, resultando na demissão de um homem inocente. Aos 14, tinha aprendido a falsificar a assinatura do diretor com uma perfeição assustadora. O relatório de um psicólogo descrevia-a como tendo uma notável capacidade de espelhar o comportamento e a empatia dos outros para atingir os seus objetivos, sem sentir qualquer emoção genuína. Era uma sociopata de livro. Ela tinha fugido da instituição aos 16 anos. Durante 14 anos não houve notícias dela. Um fantasma. Até agora. Ela não era apenas uma irmã perdida que procurava o seu lugar. Era uma predadora que tinha estado a estudar a sua presa. A forma como eu andava, o meu tom de voz, o meu casaco bege, não fora coincidência. Ela tinha me observado durante semanas, talvez meses, a preparar-se para o papel da sua vida. A minha tarefa era a infiltração. Passei os 2 dias seguintes num carro alugado barato, estacionado numa rua com vista para minha casa. O carro cheirava a tabaco e desespero. Anotei as rotinas num caderno. Ricardo saía às 8h30, a gravata sempre um pouco torta. Lira levava Léo à escola às 9, segurando a sua mão com um cuidado teatral. Observei-os através de um par de binóculos velhos. Vi Lira a rir de uma piada de Léo. A mesma gargalhada que a minha, mas o som não chegava aos olhos dela. Numa tarde, via no jardim, a falar ao telemóvel. Ela pensava que ninguém a via.
A sua cara, a minha cara, estava contorcida numa máscara de raiva e impaciência. Via a gesticular violentamente e a desligar a chamada com um movimento brusco, antes de compor o rosto num sorriso sereno, assim que o Léo correu para o jardim. A casa tinha um alarme. Eu sabia o código original, mas eles certamente o teriam mudado. No entanto, havia uma falha na sua fortaleza. Uma pequena janela na cave, por trás de uns arbustos de azaleas densos que eu nunca tinha tido tempo de podar. A tranca estava partida há meses. Ricardo andava sempre a dizer que a ia arranjar, mas nunca o fazia. Era a minha única entrada. No terceiro dia, vi a minha oportunidade. Lira saiu de casa, vestida com as minhas roupas de ginástica, e dirigiu-se ao parque para sua corrida matinal. O céu estava cinzento e pesado, ameaçando chuva, o que me daria cobertura extra. Esperei 10 minutos. O meu coração batia num ritmo pesado e surdo contra as minhas costelas. Saí do carro, com o capuz puxado para a frente, e deslizei para o meu próprio jardim, sentindo-me uma intrusa na minha própria terra. O cheiro de terra úmida e relva cortada encheu-me as narinas, uma memória dolorosa de normalidade. Rastejei por trás dos arbustos, os ramos a arranharem minha cara. A janela da cave estava lá, como eu me lembrava, coberta de teias de aranha. Com um canivete suíço que o Sr. Almeida me deu, forcei a tranca partida. Rangeu, mas cedeu. Empurrei a janela. O som do metal velho a raspar pareceu um tiro no silêncio da manhã. Prendi a respiração, os músculos tensos, à espera que uma sirene soasse. Nada. Só o som distante do trânsito. Deslizei para dentro, os pés a aterrarem com um baque surdo no chão de cimento frio da cave. O ar era pesado, com cheiro a mofo, a roupa suja e a memórias. Estava dentro. O meu primeiro instinto foi subir as escadas a correr, ir ao quarto do Léo, mas eu sabia que não tinha tempo. A minha missão era clara. Subi as escadas da cave degrau a degrau, cada ranger da madeira a ecoar nos meus ouvidos. A casa estava silenciosa e diferente. Havia um perfume floral subtil no ar, um que eu nunca usaria. Na parede da sala, o meu quadro abstrato favorito tinha sido substituído por uma paisagem banal. Pequenas mudanças, pequenas erradicações da minha existência. Ela não estava apenas a substituir-me, estava a apagar-me. Subi para o primeiro andar. A porta do nosso quarto, do quarto dela e do Ricardo, estava entreaberta. Entrei. A cama estava perfeitamente feita. Na mesa de cabeceira dela, ao lado de um livro que eu nunca leria, estava o que eu procurava: uma escova de cabelo de madeira. Fios do meu cabelo, do cabelo dela, estavam presos nas cerdas. Rapidamente, tirei um dos sacos de plástico. Usei um lenço de papel para pegar na escova e selei-a lá dentro. Missão cumprida. Mas quando me virei para sair, vi algo que me gelou o sangue. A mala de trabalho de Ricardo estava aberta sobre uma poltrona. Dentro, por cima de uns dossiês, estava uma pasta de viagem de plástico transparente. E dentro da pasta, visíveis, estavam 3 bilhetes de avião e 3 passaportes. Um para Ricardo, um para Léo e um para Elara Vasconcelos, com a fotografia de Lira. Era um bilhete só de ida, para o Brasil. A data do voo era para o dia 23 de novembro, o dia a seguir ao meu 30º aniversário. Eles não iam apenas roubar o dinheiro, iam desaparecer, para sempre, com o meu filho. Um som, a chave a rodar na fechadura da porta da frente. O meu corpo inteiro transformou-se num bloco de gelo. Lira. Tinha voltado mais cedo. Sem pensar, mergulhei para dentro do grande armário embutido, fechando a porta atrás de mim até ficar apenas uma fresta. O cheiro das roupas de Ricardo e do perfume dela envolveu-me, sufocante. Ouvi-a entrar no quarto, a respirar ofegante da sua corrida. Através da fresta, vi-a tirar o telemóvel. Ela marcou um número. "Mãe", disse ela,
a voz desprovida da doçura que usava com o Léo. Era fria e metálica. Está tudo a postos. Sim, o Ricardo tratou dos passaportes. Depois do aniversário, o problema Elara resolve-se de forma permanente. Houve uma pausa. Não te preocupes. O Dr. Alves já tem os papéis de internamento compulsivo prontos, com base no meu testemunho e no do Ricardo. Se ela aparecer, vai direita para uma instituição de segurança máxima. Nunca mais ninguém a ouvirá. O ar fugiu dos meus pulmões. O plano deles não era apenas roubar e fugir. Era enterrar-me viva num hospício, rotulada como louca para sempre, enquanto eles viviam a minha vida com o meu dinheiro e o meu filho. Ouvia despir-se e os seus passos a irem na direção da casa de banho. A porta fechou-se e o som do chuveiro começou. Era a minha única oportunidade. Saí do armário, silenciosa como um fantasma. Não podia arriscar descer as escadas. Atravessei o corredor e entrei no escritório. Abri a janela que dava para o telhado baixo da cozinha. Deslizei para fora, o coração a bater descontroladamente na minha garganta. Saltei do telhado para o relvado macio, o impacto a abalar-me os ossos. Corri, agachada, ao longo da sebe. Saí pelo portão lateral e não parei de correr até chegar ao carro alugado, a 2 ruas de distância. Sentada ao volante, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição, olhei para o saco de plástico no banco do passageiro. A escova de cabelo. A prova. Mas agora eu sabia. Isto já não era sobre provar quem eu era. Era sobre sobreviver. Eles não me iam apenas apagar. Iam destruir-me. A caça tinha se tornado muito mais perigosa. E o tempo estava a esgotar-se. Subi as escadas da cave em silêncio, cada degrau de madeira velha a ranger sob o meu peso como o osso a estalar. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio alienígena. Havia um perfume floral pesado no ar. Lírios, um cheiro que eu detestava e que me dava dores de cabeça. Na parede da sala, a minha gravura abstrata e vibrante tinha sido substituída por uma paisagem marítima insípida, daquelas que se compram em lojas de departamento. Era a minha casa, mas a sua alma tinha sido arrancada e substituída por uma imitação barata. Ignorei a cozinha e a sala de estar, subindo diretamente para o primeiro andar. O meu alvo era a casa de banho principal. A bancada de mármore estava imaculadamente arrumada, mais do que alguma vez esteve comigo. Mas na pequena lata do lixo, por baixo de um disco de algodão, vi o que procurava: um pedaço de fio dental usado. E no suporte de bambu, uma escova de dentes que não era a de Ricardo, era a dela. A minha, a que ela usava para polir a sua mentira. Com mãos que tremiam violentamente, usei uma pinça que trazia no bolso e um pequeno saco de provas que o Sr. Almeida me tinha dado. Coloquei a escova de dentes e o fio dental dentro, selando o plástico com um clique satisfatório. Tinha conseguido. Estava prestes a sair, a recuar para a segurança sombria da cave, quando ouvi um som que me paralisou. O som metálico de uma chave a raspar na fechadura da porta da frente. Lyra. Tinha voltado mais cedo. Um gelo líquido espalhou-se pelas minhas veias. Não havia tempo para voltar pela cave. Ela ver-me-ia atravessar o rés do chão. Olhei em volta, desesperada, os olhos a dardejarem em busca de uma saída, de um buraco onde me pudesse enfiar. O único esconderijo era o grande armário embutido no corredor, aquele onde guardávamos os casacos de inverno e a roupa de cama extra. Abri a porta, o mais silenciosamente que a dobradiça mal oleada permitiu, e entrei, encolhendo-me atrás de uma fileira de casacos pesados que cheiravam a naftalina e a Ricardo. Mal tive tempo de fechar a porta, deixando apenas uma fresta milimétrica, quando a ouvi entrar. Ouvi os seus passos, os meus passos, no chão de madeira. Eram mais leves, quase arrogantes. Ela estava a cantarolar uma canção de embalar que eu cantava para o Léo. O balão do João,
A pele dos meus braços arrepiou-se. Ela não estava apenas a imitar-me, estava a profanar as minhas memórias, a saborear cada momento da sua usurpação. Através da fresta, via pousar as chaves numa tigela de cerâmica na mesa da entrada. O meu pinguim de peluche balançou violentamente. Ouvia a marcar um número no telemóvel. A sua voz, quando falou, era diferente. A doçura fingida que eu tinha ouvido na porta da minha casa desaparecera. Agora era dura, cortante, desprovida de qualquer calor. Sim, mãe, está tudo a correr como planeado. Uma pausa. Os seus olhos, os meus olhos, percorreram a sala com um ar de posse. Não, ele não suspeita de nada. O Ricardo é um idiota apaixonado e desesperado. Acredita em cada palavra que eu digo, especialmente depois de eu lhe ter contado aquelas histórias sobre a instabilidade da Elara. Sim, a tua ajuda foi crucial para plantar essa semente. Ela riu-se. Um som seco e sem alegria. O dinheiro estará na nossa conta 24 horas depois do aniversário. Assim que o fundo for libertado e transferido, podemos finalmente avançar para a fase 2, livrar-nos dele e do miúdo. A respiração ficou presa na minha garganta, a arder. O meu filho, o meu Léo, eles iam livrar-se do meu filho e do Ricardo. Um idiota apaixonado? Ela não estava apenas a enganar o meu marido, estava a tecer uma teia que envolvia minha própria mãe. Ela estava a usá-los como ferramentas, como degraus para conseguir o dinheiro, e depois ia descartá-los como lixo. Não te preocupes, continuou Lyra, a sua voz a baixar para um tom conspiratório. O Sérgio já tem tudo preparado. Um acidente de carro durante uma viagem de fim de semana. Trágico. Uma mãe e um filho. Ninguém vai suspeitar. E eu estarei de luto, claro, destroçada. Ninguém culparia a viúva enlutada por querer desaparecer e começar de novo noutro lugar, longe de tantas memórias dolorosas. Sérgio, um nome novo, um cúmplice. Isto era mais do que uma conspiração familiar. Era um plano de homicídio com ajuda externa. O ódio que senti por aquela mulher, a minha irmã, foi uma força pura e primordial, tão quente que quase me fez gritar. Ela não ia tocar no meu filho. Eu não ia permitir. Esperei no armário, que se tornara uma caixa de tortura claustrofóbica. O cheiro do perfume dela, impregnado num dos seus casacos, misturava-se com o cheiro familiar de Ricardo. E a combinação dava-me náuseas. Cada segundo era uma eternidade, os meus músculos a doerem de tensão. Finalmente, ouvi-a calçar os sapatos de corrida. "Vou buscar o Léo à escola", gritou ela para a casa vazia, um desempenho para vizinhos imaginários. A porta da frente bateu. Esperei mais 10 minutos torturantes, o coração a martelar contra as costelas, convencida de que ela voltaria a qualquer momento. Depois, com um cuidado infinito, saí do meu esconderijo. Com as provas no bolso e uma nova e terrível determinação a arder no meu peito, fugi da minha casa pela segunda vez. Levei as amostras diretamente ao Sr. Almeida. Ele olhou para o meu rosto pálido e para as minhas mãos trêmulas e não fez perguntas. Apenas pegou no saco selado com uma expressão grave. "Vou enviar isto para um laboratório privado em Coimbra. Um favor de um velho amigo. Os resultados devem chegar em 48 horas. 48 horas. Em 2 dias, eu teria a prova de que precisava. Mas as palavras de Lyra ao telefone ecoavam na minha cabeça como um tambor de funeral. Livrar-nos dele e do miúdo. Ela não ia esperar pelo tribunal. Tinha de avisar o Ricardo. Ele era um traidor, um cúmplice movido pela ganância e pela estupidez, mas não era um monstro. Ele amava o Léo. Se ele soubesse do perigo real e iminente, talvez, só talvez, acordasse do feitiço de Lyra. Mas como contactá-lo? Todas as minhas formas de comunicação estavam cortadas, e qualquer tentativa de me aproximar da casa resultaria numa chamada para a polícia. Tive de arriscar. Fui ao seu escritório de design no centro da cidade. Esperei do outro lado da rua, escondida na entrada de um prédio, até o ver sair para almoçar, sozinho.
Segui-o à distância. Ele entrou num pequeno café, um lugar que eu nunca tinha visto. Sentou-se numa mesa de canto, de costas para a porta. Respirei fundo e entrei. Ele levantou os olhos do seu telefone quando a minha sombra caiu sobre a sua mesa. O choque no seu rosto foi genuíno, rapidamente seguido por uma carranca de raiva. Tu? O que estás a fazer aqui? Estás louca? Eu disse-te para ficares longe. A sua voz era um sussurro zangado, os seus ombros tensos. Ricardo, ouve-me. Só por 5 minutos. Implorei, sentando-me à sua frente sem ser convidada. A minha presença a forçar uma confrontação. Ela não sou eu. O nome dela é Lira. Ela é a minha irmã gêmea. A minha mãe abandonou-a quando éramos bebés. Tirei do bolso uma cópia impressa da certidão de nascimento de Lira que o Sr. Almeida me tinha dado e empurrei-a pela mesa. Ele olhou para ela com desdém e abanou a cabeça. Isto não prova nada. Podes ter falsificado isto em qualquer lado. A Elara, a minha Elara, avisou-me que tu eras perigosa, que eras uma perseguidora obcecada por ela. A forma como ele dizia, a minha Elara, era como uma faca a torcer-se numa ferida. Ricardo, ela está a mentir-te, insisti, inclinando-me para a frente. Ela está a usar-te a ti e a minha mãe para roubar a herança do meu pai. Hoje de manhã eu estive em nossa casa. Ouvi-a ao telefone. Ela tem um plano para se livrar de ti e do Léo assim que conseguir o dinheiro. A menção do nome de Léo fez com que ele hesitasse. Uma sombra de incerteza passou pelos seus olhos. Uma pequena fenda na sua armadura de negação. Isso é ridículo. Ela nunca magoaria o Léo. Ela é uma mãe maravilhosa para ele. Ela não é a mãe dele. Sibilei eu, a minha voz a tremer de raiva contida. Ela está a representar. Pensa, Ricardo. Nestes últimos dias não houve nada de estranho nela? Pequenas coisas que não batiam certo? Coisas que só eu saberia ou faria? Ele ficou em silêncio por um momento, o seu olhar perdido no padrão da toalha de mesa. Eu sabia que estava a plantar uma semente de dúvida. A cicatriz, disse eu de repente, lembrando-me de um segredo do nosso corpo. Pergunta-lhe pela pequena cicatriz em forma de meia-lua que eu tenho atrás do joelho esquerdo. A que fiz quando caí da bicicleta do avô aos 8 anos e bati num ancinho. Ela não vai saber, porque ela não esteve lá. A sua confusão era palpável. A sua testa franziu-se. E mais uma coisa, acrescentei, a minha voz a baixar. Lembras-te da nossa primeira noite nesta casa? Ficamos sem luz por causa da tempestade. Não tínhamos lanternas. Acendemos todas as velas que encontramos e dançamos na sala, ao som da chuva na janela, sem música. Pergunta-lhe qual foi a primeira coisa que eu te disse quando a luz voltou. Ele olhou para mim. O seu rosto uma máscara de conflito, de medo crescente. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não saíram palavras. A certeza que ele tinha exibido estava a desmoronar-se. Apenas se levantou abruptamente, a cadeira a arrastar-se ruidosamente no chão e foi-se embora, deixando-me sozinha no café. Mas eu tinha-o abalado, tinha criado a primeira fissura. As 48 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei na casa de campo do meu pai, um refúgio que se tornara uma prisão. A cada carro que passava na estrada de terra batida, o meu coração saltava para a garganta, temendo que Lira ou a minha mãe me tivessem encontrado. Usei o velho computador do meu pai para pesquisar o Instituto Sol Nascente. Descobri que tinha sido fechado há uma década, na sequência de um escândalo de abuso e negligência. As histórias eram de arrepiar. Finalmente, o telefone pré-pago que o Sr. Almeida me dera tocou. Era ele. Temos os resultados, disse o Sr. Almeida, a sua voz calma, mas com um tom de aço de triunfo. O ADN da escova de dentes não corresponde ao seu, mas corresponde, sem margem para dúvidas, como sendo de uma irmã gêmea idêntica. Temos a nossa prova irrefutável. Um soluço de alívio escapou-me dos lábios. Era real. Eu não estava louca. E há mais, continuou ele.
O meu contacto no laboratório é minucioso. A amostra dela deu positivo para uma correspondência numa base de dados criminal. Lyra tem um registro. Pequenos furtos, fraude com cartões de crédito, falsificação de documentos. Nada que a tenha levado para a prisão por muito tempo, mas o suficiente para estabelecer um padrão claro de comportamento e engano. Estava tudo a encaixar-se. A rapariga abandonada tinha se tornado uma criminosa. Procurei o nome que mencionou. Sérgio Moreira, disse o advogado, e a sua voz tornou-se sombria. Ele trabalhou como segurança no Instituto Sol Nascente. Foi despedido por brutalidade. Tem ligações ao submundo. Ele não é um amador, Elara. A ameaça que ouviu é real e profissional. O ar saiu dos meus pulmões. Está na hora, Elara, disse o advogado, a sua voz agora dura e urgente. Isto já não é sobre recuperar a tua vida. É sobre garantir que tu e o teu filho têm uma para onde voltar. Prepara-te. A guerra começou. O nosso plano era uma cirurgia de precisão, concebida na calma desesperada do escritório do Sr. Almeida. Não íamos simplesmente à polícia. Isso seria apresentar uma história de contos de fadas a burocratas céticos. A palavra de uma mulher instável contra a de um casal aparentemente normal e de uma matriarca respeitada. Seriam dias, talvez semanas, de investigações, tempo que Lyra usaria para executar a sua fase 2 e desaparecer com o meu filho para sempre. Tínhamos de os apanhar na sua própria armadilha, com a ganância como isco e a verdade como mola. O Sr. Almeida, com a sua voz grave e autoritária, era o ator principal. Ligou para minha mãe, apresentando-se como Afonso Matos, gestor de alto risco do banco que administrava o fundo fiduciário do meu pai. A sua linguagem era um labirinto de jargão financeiro, falando de cláusulas de verificação de identidade pós-data e protocolos de segurança antifraude, que exigiam uma reunião presencial urgente. O local teria de ser a residência oficial da beneficiária, a minha casa. A data, no dia seguinte. E a presença de Elara, do seu marido Ricardo e dela, Marta, a fiadora moral do testamento, era, segundo ele, legalmente indispensável. O isco estava lançado. A perspectiva de um atraso burocrático, por mais pequeno que fosse, a meros dias de receberem 2 milhões de euros, seria insuportável para eles. Morderiam. E nós estaríamos à espera. No dia seguinte, cheguei à minha rua 1 hora antes da hora marcada. O meu coração um tambor silencioso e constante. Senti-me uma estranha na minha própria geografia. O Sr. Almeida já lá estava, sentado no seu carro discreto. Numa rua adjacente, 2 homens que ele me apresentou como Inspetor Barros e Agente Neves, polícias à paisana e seus amigos de confiança, esperavam num veículo não identificado. Eles só entrariam com um sinal claro. O nosso código era uma frase que o Sr. Almeida diria em voz alta se a situação escalasse. A complicação contratual é intransponível. Observei a minha casa a partir do carro do Sr. Almeida. A calma era uma máscara fina sobre um vulcão de fúria. O medo tinha se cristalizado numa determinação fria como o aço. Eu ia entrar naquela casa, enfrentar os fantasmas da minha família e sair de lá com o meu filho. Vi o carro de Ricardo chegar e estacionar. Pouco depois, o carro da minha mãe parou atrás do dele. O tempo abrandou. Vi-os a sair, a minha mãe a ajeitar o seu casaco caro, Ricardo a olhar para o seu relógio. Entraram em minha casa. A armadilha estava montada. Está na hora, Elara, disse o Sr. Almeida, a sua voz a cortar a tensão. Saímos do carro. Cada passo na calçada que eu conhecia tão bem parecia um passo em território inimigo. Com o advogado ao meu lado, uma rocha de integridade num mar de mentiras, caminhei até a minha própria porta da frente e toquei a campainha. O som ecoou, estranhamente alto. Foi Lyra quem abriu a porta. Ela tinha um sorriso ensaiado, o sorriso de anfitriã para o suposto gestor do banco. Quando me viu, o sorriso não se desvaneceu. Ele congelou e estalou, como uma fina camada de gelo. Por um segundo, a sua máscara caiu
E eu vi nos seus olhos, os meus olhos, um lampejo de puro ódio, tão intenso que me fez recuar um passo. Atrás dela, Ricardo e a minha mãe viraram-se. O rosto do meu marido perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara pálida de choque e pânico. A minha mãe olhou para mim como se eu fosse uma aparição, um segredo enterrado que se tinha desenterrado a si mesmo. O que é que esta mulher está a fazer aqui? Sibilou Lyra, a sua voz a tremer de raiva contida, o seu corpo a bloquear a entrada. Eu avisei-vos para manterem afastada. Chamem a segurança. Ela está aqui para a reunião, disse o Sr. Almeida, a sua presença imponente a forçá-la a recuar. Ele entrou na sala como se fosse o dono dela e eu segui-o, o meu olhar fixo no de Lyra. Estar na minha própria sala de estar, a respirar o perfume de lírios dela, rodeada pelos rostos dos meus traidores, era profundamente surreal. Isto é um absurdo, uma invasão, disse a minha mãe, a sua voz a recuperar a sua habitual dureza autoritária. Ricardo, chama a polícia imediatamente. Mas Ricardo não se moveu. O seu olhar saltava de mim para Lyra e de volta para mim. A semente da dúvida que eu tinha plantado no café tinha germinado numa floresta de confusão. Eu perguntei-lhe, disse ele, a sua voz quase um sussurro, dirigida a mim, ignorando as outras. Pela cicatriz. Ela não sabia. Disse que eu devia ter imaginado. Lyra soltou uma gargalhada, um som agudo e feio. Oh, por favor! Estás mesmo a acreditar nesta doente mental em vez de mim, a tua esposa? Ricardo, querido, lembra-te do que os médicos disseram. Ela é manipuladora. Ela aproximou-se dele, a sua mão a procurar o seu braço, tentando tecer o seu feitiço mais uma vez. Mas a magia tinha acabado. Ele afastou-se do seu toque. O jogo acabou, Lyra, disse eu. E a minha voz ecoou na sala, mais forte e mais firme do que alguma vez pensei ser possível. O jogo acabou para todos vocês. O Sr. Almeida, com um gesto deliberado, colocou a sua pasta de couro na mesa de centro. O som abafado foi como um tiro de partida. Ele abriu-a lentamente. Temos aqui a certidão de nascimento original de Lyra Vasconcelos, emitida no mesmo dia e hospital que a de Elara. Ele colocou o documento na mesa. Temos também um relatório de um teste de ADN que prova conclusivamente que a mulher que tem vivido nesta casa não é Elara, mas sim a sua irmã gêmea idêntica. Ele acrescentou o relatório à pilha. E para completar, temos o registro criminal de Lyra, com uma série de condenações por fraude e falsificação. A cada documento que ele apresentava, o rosto de Lyra contorcia-se mais. A fachada de esposa preocupada desmoronou-se, revelando a predadora por baixo. A minha mãe não olhava para mim. Olhava para Lyra, não com o amor de uma mãe, mas com a fúria gelada de uma parceira de crime que tinha sido traída pelo seu cúmplice incompetente. Tu disseste que não havia rasto, sibilou Marta, a sua voz um veneno baixo. Disseste que estava tudo limpo. E tu, mãe, continuei eu, virando-me para ela, a dor de uma vida inteira de frieza a transbordar na minha voz. Como pudeste? Como pudeste deitá-la fora como lixo e depois voltar para ajudar a destruir a vida da tua outra filha? Ela finalmente olhou para mim, os seus olhos escuros e ilegíveis. Tu não percebes o que era. Ela era errada, desde bebé. Havia uma escuridão nela. Eu fiz o que era preciso para proteger a nossa família, para proteger a tua reputação, a tua imagem perfeita, gritei eu, a minha voz a quebrar. Tu roubaste-lhe a vida e agora tentaste roubar a minha para encobrir o teu primeiro pecado. No meio da tempestade de acusações, enquanto Ricardo olhava para os papéis na mesa como se fossem serpentes, Lyra fez o seu movimento. Num piscar de olhos, ela empurrou a pesada mesa de centro, que deslizou e bateu contra as pernas da minha mãe, fazendo-a cair no sofá. O caos foi a sua cobertura. Ela não correu para a porta da frente. Correu escadas acima, em direção ao quarto do Léo.
O Léo! Gritei, um terror puro a tomar conta de mim. Ela vai levar o Léo! Ricardo, finalmente arrancado do seu torpor pela ameaça direta ao seu filho, moveu-se. Ele subiu as escadas de 3 em 3 degraus, e eu logo atrás dele, o meu coração a subir pela garganta. Ouvimos o som de uma fechadura ser rodada no quarto do Léo. Ricardo atirou o ombro contra a porta. A madeira estalou. Uma segunda vez, e a porta abriu-se com um estrondo, o caixilho partido. A cena lá dentro gelou-me o sangue. Lyra tinha arrastado uma cadeira para debaixo da janela e estava a lutar para abrir. Léo estava encolhido no canto mais afastado da cama, o seu pequeno rosto uma máscara de terror, a chorar silenciosamente. Ele não estava a olhar para Lyra, estava a olhar para a porta, para os 2 rostos da sua mãe, a sua mente infantil incapaz de processar o pesadelo. Ricardo agarrou Lyra pelo braço, puxando-a para longe da janela. Ela virou-se contra ele como um animal selvagem, as unhas a rasgarem-lhe o rosto, deixando 4 sulcos vermelhos e sangrentos. Ela gritou, um som desumano de raiva e desespero. Ele é meu filho, a vida é minha. Vendo Lyra a empurrar Ricardo e a virar-se novamente para o meu filho encolhido, o Sr. Almeida, que subira atrás de nós, gritou com uma voz que encheu a casa. A complicação contratual é intransponível. Foi como se as paredes se tivessem dissolvido. O inspetor Barros e o agente Neves subiram as escadas em segundos. A luta foi breve e feia. Lyra agarrou num pesado caminhão de bombeiros de brincar do chão e tentou atingir um dos polícias. Ela foi subjugada e algemada no chão do quarto do seu sobrinho. A cena terminou com uma rapidez chocante. Lyra foi levada a gritar ameaças incoerentes e obscenidades. A minha mãe permaneceu sentada no sofá da sala, uma estátua de si mesma. A sua vida de mentiras, cuidadosamente construída, desmoronada aos seus pés. Ricardo, com o rosto a sangrar, encostou-se à parede do corredor, incapaz de me olhar nos olhos. A sua traição exposta e feia, sob a luz forte. Mas nada disso importava. A única coisa que importava era o pequeno rapaz no canto. Corri para ele, caindo de joelhos. Ele encolheu-se. Mamã, sussurrou ele, a sua pequena voz cheia de uma confusão dolorosa, olhando de mim para a porta por onde tinham levado a outra mulher. Sim, meu amor, disse eu, as lágrimas a escorrerem livremente pelo meu rosto. Para o acalmar, comecei a cantarolar a melodia que só nós os 2 conhecíamos, a segunda estrofe inventada do balão do João, sobre o balão que foi à lua e comeu queijo. Os seus olhos arregalaram-se em reconhecimento. Aquele era o nosso segredo. Ele desatou a chorar e atirou-se para os meus braços, agarrando-se a mim com a força de quem se afoga. Mamã, és tu, és tu. Enterrei o meu rosto no seu cabelo, a inalar o seu cheiro, a sentir o seu pequeno corpo a tremer contra o meu. Eu tinha o meu filho de volta. Eu tinha a minha vida de volta. Mas o preço tinha sido a aniquilação da minha família. Nos meses que se seguiram, os detalhes sórdidos da conspiração vieram ao de cima no tribunal. Lyra, confrontada com as provas esmagadoras, confessou tudo, numa tentativa vã de obter uma sentença mais leve, pintando a minha mãe como a verdadeira arquiteta do plano. Aparentemente, Lyra tinha localizado a nossa mãe anos antes, e em vez de um reencontro, tinha sido uma chantagem. O segredo do seu abandono era a arma dela. Juntas, 2 mulheres unidas pela amargura e pela ganância, conceberam o plano para roubar a minha herança. Ricardo fora uma peça tardia e facilmente manipulável. Lyra explorou a sua crise de meia-idade e as dificuldades financeiras da sua empresa, prometendo-lhe uma versão melhorada da sua esposa e uma vida de riqueza sem esforço. Ele aceitou a fantasia de bom grado. Lyra foi condenada a 15 anos de prisão por fraude, sequestro e conspiração para cometer homicídio, pois o seu plano com Sérgio Moreira também foi revelado. A minha mãe
Devido à sua idade e cooperação relutante, recebeu uma pena suspensa, mas a sua sentença real foi o ostracismo social. Tornou-se uma reclusa na sua própria casa, assombrada pelos fantasmas de 2 filhas que destruiu. Eu e o Ricardo divorciamo-nos. Não havia outro caminho. A sua traição não fora um momento de fraqueza, fora uma escolha, um pacto que ele fez para me apagar. Ele tentou pedir perdão, culpando a mestria manipuladora de Lyra. Talvez fosse verdade, em parte, mas a sua fraqueza e ganância eram dele, e ele tinha estado disposto a acreditar que eu era louca em vez de enfrentar uma verdade inconveniente. Ele perdeu o direito de fazer parte da nossa vida. Fiquei com a casa, a herança e, mais importante, com o meu filho. Recomeçamos, os dois, a colar os cacos. Léo precisou de terapia para deslindar o nó de confusão e trauma que se instalara na sua jovem mente. E eu ainda tinha noites em que acordava num suor frio, a imagem de um rosto que era o meu, mas com os olhos vazios de uma estranha a assombrar-me no escuro. Às vezes, penso em Lyra, a bebé rejeitada, a criança que cresceu sem amor numa instituição corrupta, a mulher que se tornou. Sinto uma pontada de algo que se assemelha à pena, uma sombra do que poderia ter sido. Mas a pena é rapidamente apagada pela imagem do meu filho a encolher-se de medo no canto do seu próprio quarto. E aí, sei que não pode haver perdão. Eu sobrevivi. Reconstruí a minha vida das cinzas. Aprendi que a identidade não é apenas um nome ou um rosto. É a força que se encontra quando tudo nos é tirado. Eu sou Elara. E ninguém, nunca mais, me vai roubar isso. A porta da minha casa tem agora uma fechadura nova e complexa. E quando rodo a chave, um som sólido e definitivo ecoa no silêncio. Do lado de dentro, a paz. Uma paz conquistada a pulso.